constelação, ela se apresentou na minha vida já quando eu fui fazer a primeira formação de microfisioterapia, né? Na época, eu lembro que as colegas fizeram um grupo num quarto do hotel e eu não quis participar naquele momento, né? Aí, anos depois, acabei tendo contato através da micro também, porque foi alguém que queria conhecer a microfisioterapia. Foi uma espécie de permuta na época. E lembro que nesse momento já foi de grande mudança, né? Eu dividi apartamento com algumas amigas e eu decidi morar sozinha mesmo, ter o meu espaço, reorganizar a minha vida. E a partir disso, dar outros passos importantes também. A constelação, ela está presente em movimentos importantes da vida, movimentos pontuais, mas muito importantes. Quando eu olho para a trajetória, né? Então, depois disso, eu conheci um dos meus professores, né? Um dos nossos professores, que também foi através da microfisioterapia na época, e de uma vivência de final de semana foi onde eu consegui de novo me relacionar. Foi onde eu pude casar, ter minha filha, né? E aí, a partir dali, sim, eu comecei a engajar mais em estudar. E em 2020 foi onde eu me joguei de fato, né? Que veio toda a questão de pandemia e tudo mais, eu me joguei de fato em estudar e comecei a implementar junto nos meus atendimentos. É curioso porque eu não me via como consteladora naquela época, e eu lembro que eu comentava com outras consteladoras e eu dizia, mas como é que é isso de entrar no campo? E elas... Era exatamente essa reação, dá uma risada, tu fazia esse tempo todo, porque afinal a microfisioterapia também é uma forma de entrar no campo, e porque também se abre ao fenômeno, né? Eu nunca sei o que vai surgir de uma sessão, mas eu via como se fosse algo separado, né? Quando na verdade faz parte do meu trabalho já há muito tempo. É muito divertido isso, né? A gente, num primeiro momento, a gente vê como algo místico. Esses dias mesmo, um amigo meu me disse, nossa, a microfisioterapia parece mágica, né? E a gente fala que realmente a gente chama de mágica porque a gente não tem o conhecimento ainda. Mas depois se torna tão do dia a dia, se torna tão interessante por fazer parte do dia a dia. Exatamente. E penso que ajuda bastante em todas as nossas decisões, né? A constelação, ela está presente o tempo todo. Hoje, me passaram várias ideias pela cabeça, assim, vários pensamentos, né? Do que, de um modo geral, as pessoas pensam sobre, vai lá e abre o campo e fecha o campo, como se fosse uma salinha que tu entra e sai, mas o campo tá aí, é o tempo todo, né? O fenômeno acontece na vida o tempo todo. O fenômeno é a própria vida. Então, é muito divertido quando existe esse pensamento realmente de como se fosse algo separado, né? E o quanto ela traz riqueza para a nossa vida, nossos relacionamentos, de percepções também em relação a situações corriqueiras do nosso dia, né? O quanto traz mais presença, mais vida de verdade. Uhum. E como realmente a gente pode trazer mais responsabilidade sabendo de tudo isso na hora da gente tomar as decisões, né? Porque não é o campo externo a nós, não é a vida ali a nós, mas como a gente vivendo esse fenômeno, né, esse fenômeno da vida em si, a gente pode trazer para o nosso coração a autorresponsabilidade de tomar as pequenas decisões de uma forma mais assertiva também. Olha que o Evilásio colocou o áudio presta agora. E a Maria, a Maria é minha prima, né, lá de Sananduva, ela perguntou, você faz micro? Eu sei que não era o combinado hoje falar tanto sobre micro, né? A gente vai falar mais sobre como a constelação impactou na vida da Sara e como ela pode contribuir com todo mundo que está ouvindo, de acordo com aquilo que ela já aprendeu até hoje. Mas eu acho que vai ser interessante também, Sara, você contar para a gente qual que é o propósito da microfisioterapia também, que você trabalha bastante. A microfisioterapia tem como objetivo principal ajudar o corpo no processamento de traumas, né? E traumas aqui a gente entende que são
situações que impactaram o corpo, independente de serem grandes situações ou pequenas situações, aquelas mais corriqueiras. O nosso corpo, ele não sabe diferenciar se a gente está assistindo um filme de terror ou se a gente está vivendo aquele medo. Então, para o corpo, a reação acaba sendo a mesma. Então, às vezes, tem situações corriqueiras que a gente passa como está atravessando a rua e um carro buzinou. Pode ser que o corpo não dê conta de processar uma pequena situação e que pode interferir no fluxo vital, porque essa descarga vai acontecer e vai ficar memorizada nas nossas células. E essa descarga geralmente sobrecarrega uma víscera, que é a nossa parte de sobrevivência. Então, o que a microfisioterapia faz é buscar no corpo esses bloqueios, né? A gente percebe uma trava no corpo das pessoas, onde existem situações que não foram processadas. E a partir disso, identificando, é possível dar um estímulo para o corpo, como se eu autorizasse ele a processar aquela informação e então reduzir ou cessar sintomas que a pessoa tenha, né? Todos os sintomas, eles começam, dentro da micro, a gente fala de um nível vibracional. Na constelação, se eu fosse trazer para a linguagem da constelação, eu diria de um nível inconsciente, né? Então, depois vai para um nível mais emocional, que já começa a ser um sintoma de fato, e vem para o nível físico, que é onde possivelmente tenha um organismo mais inflamado por estresse, ou justamente essa questão do corpo estar tentando processar, né? Os sintomas crônicos têm muita relação com isso, o corpo não deu conta de realmente processar aquilo ali. Porque o próprio sintoma já é a forma do corpo curar algo, já é o processamento. Só que às vezes isso não acontece de forma completa, então ele fica crônico, o sintoma, por conta de o corpo não dar conta desse processamento mesmo. Maravilha. Tem uma frase comum que a gente fala que não é o que aconteceu contigo que determina se foi um trauma ou não, mas é a forma como o teu corpo reagiu àquilo que aconteceu contigo. E se você congelou internamente, né, você não acionou luta e fuga, ou se você perdeu a esperança após viver o ato, a gente pode classificar como uma experiência traumática. Então a microfisioterapia vai ajudar você a voltar a um estado onde essa energia vai fluir, onde vai voltar a coragem e a ação principalmente, né? E até a Maria colocou aqui que não teve uma boa experiência e quer fazer de novo. Isso é muito interessante. A micro, assim como a constelação, assim como o reiki, assim como qualquer outra coisa, a gente não procura pela técnica em si, a gente procura o profissional. Então a gente precisa, de fato, olhar para o profissional, perceber se eu me conecto com ele, se eu confio nele o suficiente para me conectar com ele, né? E perceber se o que ele prega está de acordo com a postura de vida que ele vive. Então, não adianta também um profissional, por exemplo, pregar a riqueza, se na prática, na vida da pessoa, ela não construiu riqueza ainda, por exemplo, né? Então, isso a gente presta atenção independente da terapia. Se for micro, se for constelação, se for reiki, né? A gente procura uma coerência ali nesse sentido. Então, trouxe um pouquinho, né, desse conhecimento também, né, para compartilhar. Até uma das coisas que possibilitou de estarmos aqui hoje foi justamente essa abertura, né, em conhecer o teu trabalho. Eu lembro que quando eu cheguei num grupo teu, eu já te conhecia, não, acho que a gente fez um curso junto só, mas quase não tivemos contato, né? E é algo que eu gosto muito, né, de conhecer alguém aos meus olhos. Porque muitas vezes a gente escuta uma opinião, outra opinião, só que aquela opinião vem da perspectiva da pessoa, né? Então eu gosto de conhecer a partir da minha perspectiva, né? Como ressoa entre mim e o profissional. Né? Um bom teste para isso, que eu aprendi com meu professor recentemente, é a gente ver se o corpo tem vontade de aproximar, né? Confiar no corpo. Então, é um bom jeito da gente saber se conecta com aquele profissional. Eu brinco com os meus pacientes, digo, olha, às vezes, eles não sabem, às vezes, quando voltar. A gente pode dar um intervalo e tal, posso retornar cada quanto tempo. Então, às vezes, eu brinco, dependendo da situação, digo, olha, quando tu lembrar de mim, aí você vem, né?
Fantástico. A gente foi colega no curso de hipnose, né, Sara? Foi. Muito interessante. E realmente a gente não se aproximou tanto lá, a gente se aproximou depois, né? E, e correlacionando com o que a gente estava falando antes, como é que a gente faz para sentir o campo no nosso dia a dia, né? E muitas pessoas na constelação ficam apavoradas porque no campo a gente sente as coisas, né? E a gente sente o dia todo, talvez. Só que a gente não presta atenção porque muitas vezes a gente nem está no aqui e agora. A gente está fora do nosso estado de presença. Então, quando eu chego perto de alguém e essa pessoa por acaso não é de confiança, meu corpo vai querer se afastar. Se eu estiver conectado, eu vou sentir esse impulso de me afastar. Algumas pessoas sentem esse impulso, mas não sabem também sobre a teoria do campo. Então, elas falam algo como: a minha intuição me guiou a me afastar. O que está certo também, né? Não deixa de estar errado. Mas quando a gente começa a conectar todas essas pecinhas, fica tão mais fácil e tão mais interessante também de viver. Verdade, eu estava antes lendo algumas coisas aqui e o quão importante é e talvez quanto menos ansiedade a gente teria se a gente só se abrisse ao fenômeno da vida, né? Porque já que o campo está presente o tempo todo e o campo é fenomenologia, e a fenomenologia é você se abrir aquilo que é incerto. Você não sabe qual é o outro passo além do próximo pequeno passo. Então, quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, e essas questões, muitas vezes, essas fichas caem através pode ser de uma live, de uma frase que a gente lê. A vida está nos guiando o tempo todo, né? E muitas vezes a gente só não confia naquilo que já está no nosso coração. É verdade. E geralmente o nosso coração está em consonância com aquilo que a vida quer de nós. O nosso pensamento é que não. E dentro disso tudo que a gente está conversando, Sara, o que você acha que mais, pelo teu conhecimento da constelação, como ela mais te ajudou a você tomar as decisões, assim? Ou se você tem um caso específico, assim, tipo, nossa, eu procurei a constelação quando eu estava vivendo com isso e a percepção que eu tomei foi essa, que possa, de repente, agregar para nós também. A constelação me trouxe para a vida de novo, né? A constelação, na época, eu estava bastante conectada com alguém que já partiu, e a própria constelação mostrou que o que ajudaria a me trazer de volta, na época, seria uma filha. Que curiosamente veio no susto, que não é tão susto assim, né? Veio no momento certo, e talvez tenha sido o mais importante, assim, de todos os movimentos. Mas eu posso dizer que também me ajuda bastante na parte de despedidas, né? A importância da gente ter uma despedida cheia nos relacionamentos, no trabalho, nas mudanças de lugares também, né? Como as coisas se organizam a partir dessa despedida cheia. E o quão curioso é quando as pessoas estranham o fato da gente ter um bom relacionamento com um ex, por exemplo, como é o caso, né? Eu sou hoje divorciada do pai da Carolina, mas existe uma amizade que ela verbaliza também. E isso causa um certo estranhamento nas pessoas. Existe uma cultura de que separaram porque brigavam muito, separaram porque não deu certo. Deu certo por um período. A relação simplesmente perdeu força. É muito curioso porque as pessoas querem um motivo para algo, né? Muitos buscam motivo para algo, porque dá tanto ibope, por exemplo, quando a gente fala de um sintoma que veio de tal coisa, engessando aquilo ali. Quando, na verdade, você pode se expor e perceber que aquele sintoma está querendo te trazer um recado que talvez não tenha nada a ver com o que a teoria diz. Maravilha. Nossa, tu falou 3 pontos chaves ali, eu vou elencar um que eu acho que é importante a gente frisar para todo mundo. O quão importante é a gente se despedir de coração cheio, né? O quão importante é, após um término, seja de relacionamento, seja de trabalho, seja de cidade, né, para você ir para um novo ciclo, uma nova cidade,
o quão importante é você estar profundamente grato pelo que aconteceu até então. E muitas pessoas que também lamentam quando acaba algo. Tipo, bah, não queria que tivesse acabado. Mas ao invés de lamentar, a gente poderia girar essa chave no coração dizendo obrigado por eu ter vivido aquele tempo. Agradecer a vida por ter me concedido aquele tempo, né? Naquela cidade, naquele emprego, com aquela pessoa, enfim, né? E aí eu consigo me despedir de coração cheio para receber o que a vida tem de novo para mim. E como esse é um movimento que é necessário, até nós estávamos conversando ontem sobre isso, como é um tema que se repete bastante também nas constelações, onde as pessoas precisam se despedir de um relacionamento anterior, reconhecendo aquele amor que houve, para que o coração não fique preso. É o reconhecimento ao amor que faz com que a gente se liberte e fique livre para algo novo. E numa cidade também, imagina, se eu saio de uma cidade e vou para outra, falando mal da cidade anterior, que força que eu vou ter na nova cidade, né? Que força que eu vou levar da minha antiga experiência para a nova experiência. Isso é muito importante para a gente prestar atenção também. E às vezes até numa questão pequena, né? Tu não viu isso, mas no último grupo que teve, eu, a Cláudia e a Fábio, nós agradecemos a sala antes de fechar. Quantas histórias, quantas curas, quantos movimentos e quanto tudo que aconteceu, do jeito que aconteceu, nos proporcionou estar aberto agora para um novo local, e o quanto alegra o nosso coração enquanto alunos também, saber que ainda muitas pessoas poderão viver movimentos e expandir consciência através de um local próprio, né? Então, é uma conquista da empresa e que ressoa na gente de uma forma muito profunda também, né? Agradecer pelo local que a gente mora. As pessoas às vezes falam muito mal de morar de aluguel, que eu queria minha casa própria. Se você não é capaz de agradecer por uma pia pequenininha, que não é ajeitada do jeito que tu queria, mas tu não é capaz de ser grato por aquela pia, você não vai ter uma cozinha com uma ilha no meio, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é grato no pouco pode, então, ter além daquilo ali. Nossa, que interessante, que forte isso. E eu também agradeci a sala falando nisso. Eu não vi vocês três agradecendo, vocês talvez não tenham me visto agradecendo também. Só para trazer um pouquinho de contexto, nós trabalhamos no Hotel Vila Vergueiro já há bastante tempo e é uma sala maravilhosa. E agora, graças a Deus e a cada um que fez parte da nossa história, a gente tem uma sala própria da Nexus para receber as pessoas para os grupos, para os cursos, né? Até ela tá terminando a reforma semana que vem para fazermos a inauguração. Mas a gente percebeu como é cultural a gente precisar colocar um motivo de por que não deu certo antes. E não é que não deu certo, né? Deu certo. Mas é cultural a gente colocar defeito em uma coisa para justificar a ida para outra. E isso não faz sentido. Então a gente pode sim olhar para aquilo e para como era, né, até então, e se curvar, tipo, nossa, foi incrível, foi maravilhoso. E eu tô indo para um outro lugar não porque aqui não tá bom, mas é porque a vida tá me conduzindo para lá. Esse é um lugar de mais humildade, né? E dentro da humildade a gente consegue crescer. A gente consegue também deixar quem está ao redor mais em paz, porque a humildade causa essa leveza, né, nas pessoas. Achei muito interessante você citar isso também. A Sinandra está colocou, Outra, ansiosa para conhecer. outra grande lição e ensinamento da constelação é justamente isso, que tudo é certo do jeito que é, né? Tudo é certo do jeito que foi, do jeito que é, e que todo mundo tá onde precisa estar agora, né? É necessário esse curvar-se à realidade, né? O bambu que curva, ele não quebra em meio à tempestade. Então, aceitar que talvez nesse momento aquilo que você almeja para a tua vida não vai acontecer, mas que tudo que a vida te conduz hoje
tá te preparando para o momento em que talvez repentinamente aconteça, né? E como a gente não pode prever o futuro, muitas vezes a gente sente que está perdido. Às vezes a gente também tem um lado nosso que é controlador, eu acho que isso é do ser humano, e a gente sente aquela insegurança de não saber o passo número 2. E tu falou bem no início da live, isso que eu gostei também, né? A vida vai mostrar só o passo 1, só o teu próximo passo. Se você não tem coragem para dar o teu próximo passo, tu nem vai poder saber qual seria o passo 2, qual seria o passo 3. E tem um motivo para ser assim. O ser humano não sabe lidar bem com múltiplas escolhas. A gente trava. Então é melhor que a gente saiba o nosso único passo possível e tenha coragem para fazer isso. Então, por exemplo, você, tu não saberia quanta coisa ia decorrer daquele primeiro movimento lá, daquela primeira constelação. E hoje você tem uma filha ali com 6 anos, que é uma consteladora mirim nata, brincando, né, com os bonecos. E, e quem diria, né, que a vida ia se desenvolver de tal forma e acrescentando tantas mais informações também. A gente só está onde a gente está porque talvez a gente tenha confiado o suficiente de seguir esse caminho, né, sem ter certeza, só se jogando mesmo. Exatamente. Até porque, Ângelo, quando a gente está muito à frente, querendo saber os outros passos, a gente se perde e a constelação também ensina algo. Dias atrás estava conversando com um professor meu da micro e conversando sobre momentos de insegurança. E ele falou, mas na vida e na micro, existe só um caminho, volta para a base. Então, esse voltar para a base, que é eu lembrar, me lembrar constantemente que eu serei amada ainda que eu siga um caminho diferente, que o amor sempre vai existir e lembrar que o meu coração tá cheio desse amor, né? Às vezes eu preciso dedicar um pequeno tempo só para sentir que tá ali, me reabastecer realmente da fonte, né? Que é o amor dos nossos pais. E conseguir, então, dar esse pequeno primeiro passo e confiar que logo algo se apresenta. A vida realmente ela nos conduz. E isso se conecta muito com o que falávamos ontem, né, também, ontem na live com a Cláudia, que é sobre esse poder das pequenas decisões e como a gente pode ter fé que isso vai gerar um efeito cascata grande no longo prazo também. E muitas vezes a gente subestima uma pequena decisão, um pequeno próximo passo, porque a gente acha que ele é pequeno demais. Ou porque a gente não confia que dentro desse primeiro passo está contido o segundo, o terceiro e o quarto passo. E como seria então se a gente levasse com seriedade o suficiente a nossa vida para dar a devida importância que o nosso próximo passo merece? Então, e o coração sempre sabe. Quando a gente se finge de indeciso, é porque a gente não quer fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Então, quando eu precisei mudar de cidade, deu medo? Claro que deu. Todo mundo tem medo, eu acho, diante de uma mudança, porque isso é natural. Às vezes dá culpa quando algo dá certo. Também dá culpa. E muitas pessoas nem conseguem interpretar o porquê que isso acontece, mas é porque você está fazendo diferente da tua família de origem. Mas a vida não deixa escolha. Então, vou lidar com essa culpa, vou fazer algo de bom com ela, vou transformá-la em ação, né? O oposto do trauma, que é a paralisação, é a ação em si que leva à cura. Então, qual é o pequeno passo será que cada um de nós tenha na nossa vida? Não importa quanto a gente tenha andado, a gente sempre tem um pequeno próximo passo que a gente tá se enrolando. E aí, quando a vida se enrolar na hora de dar pra gente alguma recompensa, aí a gente pode dizer, opa, não é a vida que está enrolando a minha recompensa, é eu que estou me enrolando. Eu que estou sendo um jaguar, querendo que venha o reino dos céus até mim sem que eu faça nada, né? Exato, e o quanto pensar no segundo, terceiro, quarto passo nos impede de viver o processo. Porque quanto aprendizado
tem num pequeno movimento. Quantas coisas dá para perceber e colher no meio do caminho. E se a gente experimentasse só viver, o que aconteceria? Fantástico. A vida é um mistério que não foi feito para ser entendido, foi feito para ser experienciado. E o foco no processo em si, talvez nas pequenas coisas, se a gente trazer para o macro, talvez seja o foco na própria vida em si. Porque a vida começa no início, no princípio da nossa vida, e ela vai terminar algum dia. Ela é um intervalo. Se eu estou focando só no resultado, em tudo na minha vida, nos pequenos detalhes, só quero o resultado, e nunca foco no processo, será que eu não estou fazendo assim com a minha vida inteira? Focando no fim, mas esquecendo de viver ela, não aproveitando a própria vida em si, que cada momento é insubstituível, porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, né? No muito. E se a gente pensa de uma forma em uma situação, a gente vai pensar daquela mesma forma em todas as outras, porque é a mesma conexão neural que a gente utiliza para gerar aquele pensamento. Então, olha que importante que é a gente não subestimar o valor das pequenas coisas e, ao mesmo tempo, trazendo uma mensagem de esperança. E se eu consigo mudar no pouco, desse pouco eu dou conta de mudar. Então, eu vou mudar nesse pouco. E depois, talvez, as outras coisas eu vá conseguindo também. Eu estava lendo sobre constância, né? O que é a dita da constância quando a gente fala em algo? Porque para que você tenha resultado em qualquer coisa na vida, você precisa ter disciplina e constância para alcançar aquele resultado, né? E você precisa fazer 3 pequenas coisas ao longo do dia. Por exemplo, agora é uma época, eu estava falando com uma Nutri, e as pessoas surtam para conseguir emagrecer. Tipo, 2 meses antes, né, de ir para a praia. Lembrei de uma frase de um amigo agora. Ah, eu tenho uma viagem tal dia, quero emagrecer tantos quilos. Por onde eu começo? Marca a viagem, que não vai dar. Eu acho que ele está aqui na live assistindo. Então, quais são as pequenas 3 coisas que você precisa fazer ao longo do dia e todo santo dia para que você alcance um resultado, né, de emagrecimento? Você precisa ingerir menos calorias, gastar mais calorias e tomar pelo menos 2 litros de água. Coloca essas 3 coisas todo santo dia. Então, em determinado período, você vai ter um resultado. E essa questão de responsabilidade, de autorresponsabilidade, que a constelação também traz muito clara para a nossa vida, é também a gente pagar o preço da vida que a gente almeja, deseja, né? Aceitar sim aquilo que é, mas também não quer dizer que você não possa querer mais, buscar mais. Só que o passo para o mais, ele é mais para tudo. Se você quer mais dinheiro, é mais dinheiro, mais responsabilidade, mais problemas, porque os problemas eles fazem parte da vida e vão ser problemas possivelmente mais complexos. Então, se você fica no quadradinho do menos, é menos. Agora, se você quer um passo para o mais, você precisa também arcar com essa responsabilidade e estar ciente de que existe um preço a ser pago para isso, né? Não dá para querer o mais com aqueles pequenos problemas do menos, vamos dizer assim, né? Uma vez Bert Hellinger disse: alguns desejam a felicidade de graça. E se a gente parar para pensar, quando a gente deseja que as coisas aconteçam como se a gente merecesse, né? Alguns até dizem eu mereço, e sem que a gente faça nada, talvez a gente esteja agindo como criança ainda, porque a criança realmente não precisa fazer, a mãe está fazendo por ela, a mãe está ajudando ela, existe algo ali que forma aquilo. Mas quando a gente vai para a vida adulta, a gente não pode vir com essa característica. A gente precisa deixar com a criança o que é da criança e assumir as responsabilidades da vida adulta, que inclui também a gente respeitar os processos. Então eu vou respeitar que tem um tempo para as coisas acontecerem e vou estar em conexão com esse tempo das coisas. Kairos, né, o tempo de Deus.
E eu também preciso saber que depende da minha ação, que a forma como eu olho para a vida vai fazer com que a vida me olhe daquela mesma forma de volta. Mas como eu tenho agido em relação à vida, né? Qual que é a minha postura no coração? Será que estou na postura de adulto? Daí o dinheiro não vem de repente. O dinheiro só vem para quem está na postura de adulto. O dinheiro não é brinquedo para criança. Então, se eu estou na postura de criança, o dinheiro vai fugir de mim. Olha que legal que é a vida. Porque assim eu consigo aprender com o problema, que não é um problema aqui, né? Que é um ensinamento. Então, será que eu estou assumindo a responsabilidade pelo meu próximo passo? Pelo que eu preciso fazer para que talvez a vida dê certo para mim? E essa autorresponsabilidade a gente vai sempre estar em contato o tempo todo. Porque não só a micro, a constelação ou tantas outras filosofias e terapias vão trazer uma mensagem bem parecida também, que é entre em contato com a realidade. Para de fingir que as coisas têm que acontecer sozinhas para ti, ou para de viver no mundo da lua. Entre em contato com a realidade, fica no aqui e agora e assume, bate no peito e assume. Eu vou fazer isso e eu sei que esse é o caminho, então eu não vou ficar fingindo que não é esse o caminho. Até porque dizer eu mereço, bater no peito dizendo eu mereço, chega a ser até uma arrogância, né? Tem uma frase que me marcou muito que diz que quem planta a tâmara não colhe a tâmara. Nós já recebemos muito através de muitos que precisaram passar por situações talvez mais desafiadoras do que aquilo que a gente reclama hoje, né? E nós podemos desfrutar de facilidades que talvez essas facilidades a gente nem esteja utilizando da melhor maneira. Uma delas é a rede social, por exemplo, né? Quais são os conteúdos que a gente escolhe consumir aqui dentro? Tendo tanta coisa boa de forma gratuita, e como eu disse antes, às vezes uma frase do Instagram, um conteúdo, um vídeo que você assista, uma live, já muda algo dentro de ti, já te ajuda a virar uma chavezinha. E você consegue, então, fazer movimentos na tua vida. Né? O que eu faço com o meu tempo, de que forma eu invisto ele ou de que forma eu gasto ele. Depende de como que você está utilizando. Assim como o dinheiro. Às vezes é gasto e às vezes é investimento. Qual é a escolha que você está fazendo? E essa escolha é diária, é o tempo todo. Uma escolha diária o tempo todo. E a gente não pode ser arrogante no sentido de dizer eu mereço, porque eu adorei o ditado que você lembrou. Porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então, há tanta facilidade que a gente tem nos dias de hoje, e para tudo, né? Hoje a gente pode, vendo pelo ponto de vista da mulher, né? Teve uma época que a mulher não podia nem votar, não podia ter carteira de motorista. Então, hoje tem esse benefício. Ou hoje a gente tem a possibilidade de escolher qual emprego eu vou seguir, de acordo com o que às vezes a gente quer. E será que a gente está realmente agradecendo as gerações anteriores que plantaram tudo isso? Porque a gente está colhendo. Ou será que a gente está sendo tão ingrato a ponto de, ainda por cima, reclamar além de estar aproveitando? E aí, será que aquilo que eu reclamo tem permissão de permanecer comigo? Em uma frase que eu coloquei no baralho sistêmico jaguariano, que é: se tudo o que você um dia já reclamou fosse retirado de ti, o que te sobraria? Porque se eu não, ou vale para a herança também, né? Se eu tenho um julgamento contra o meu pai que me deixou uma herança, como que eu vou usufruir? Como que eu vou ficar usufruindo disso se eu não estou honrando aquele que plantou, aquele que tornou tudo isso possível? E vamos ir além. A gente ganhou a vida. A gente está vivo por um milagre e porque várias pessoas disseram sim e sobreviveram antes de nós. Se eu julgo e critico essas pessoas que passaram por tudo isso, mas que resistiram para que a gente pudesse estar vivo, como a gente vai de fato usar a nossa vida? Como a gente vai de fato usufruir dessa vida que a gente tem?
Agora eu fui longe na E o quanto, filosofia. e o quanto de importância nós damos realmente para as coisas na vida, né? Porque muitas vezes as nossas lembranças têm relação com algo ruim. E muitas vezes a gente aprende isso quando entende um pouquinho melhor o funcionamento do nosso cérebro. Muitas vezes foi uma pequena. A gente lembra de uma fração de algo que a gente completa com a imaginação aquela informação. Então, às vezes, até mesmo situações que as pessoas chegam relatando como um trauma, foi um trauma meio que criado pela cabeça da pessoa, né? Então, que foco que a gente dá na nossa história e no nosso dia a dia? É algo que a gente pode treinar e se condicionar a olhar para o lado bom das coisas, né? Que é o que permite que a gente faça os movimentos em concordância com a realidade. Acredito que é o que facilite mais o nosso dia a dia. Perceber que nada que acontece é por um acaso. Tudo tem um ensinamento, tudo tem algo que ressoa dentro de mim, né? Não é as coisas que os outros fazem, mas é a forma como eu percebo que os outros fizeram, a forma como eu me sinto em relação àquilo que fazem. E tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você muda a forma de observar as coisas que você observa mudam. E como isso é verdade, né? Hoje mesmo eu estava lendo um livro que falava sobre um conceito. Todos nós temos um inimigo oculto. Eu achei fantástico esse conceito de inimigo oculto. Então, qual é o nosso inimigo oculto? Então, quando perguntam ao jovem mestre qual é o teu inimigo oculto e por que ele te dá força? Então, o jovem mestre diz: o inimigo oculto todos nós temos, mas alguns escolhem não aprender com ele. Às vezes, o inimigo oculto é um trauma lá da infância, às vezes, o inimigo oculto é uma ferida de rejeição. E a gente se fortalece com esse inimigo, porque ele nos mantém alerta e está dentro de nós. Mas é a forma como eu olho para isso. Se eu me coloco como fraco, como vítima da situação, então eu vou repetir os mesmos ciclos. Mas se eu olho para aquilo honrando, mas me mantendo alerta a partir do aprendizado que aquilo me traz, eu vou conseguir me fortalecer. Porque talvez o jovem mestre saiba que o propósito é moldado a partir das dores que foram sofridas. Novamente, mais filosofia para vocês. E como dá para perceber isso, né, Sara? Como cada passo do nosso destino parece que nos molda de fato. Para que hoje a gente fosse ajudante, por exemplo, né? Muito, muito. Os sintomas, eles são muito nossos amigos, e aqui sintomas eu coloco aquilo que vem em decorrência de traumas também, né? Eu lembro que eu só ouvi falar da microfisioterapia porque na época eu adoeci. Eu fui trabalhar com aquilo, a vida, né? A vida. Eu estava no último dia de clínica, de estágio na clínica, faculdade de fisioterapia. Uma professora me disse: com o que tu vai trabalhar? Digo: eu não sei, eu só sei o que eu não quero. Eu não quero trabalhar com estética e eu não quero trabalhar com pilates. Primeira oportunidade da vida de formada, 2 meses depois de formada, eu fui trabalhar numa clínica de emagrecimento. E lá eu tive a primeira virose da minha vida, que foi onde acho que realmente foi a primeira vez que eu adoeci feio, assim. E então a minha irmã, que estava melhorando um pouco antes de todo mundo, foi buscar uma homeopata, e isso eu já utilizava recursos naturais, né, como tratamento, e a homeopata falou da microfisioterapia. Então, como eventos assim, no lugar da gente ficar chateado por ter acontecido, como a gente pode valorizar e agradecer, né, algo talvez tão pequeno, que é um sintoma, né, que possibilitou conhecer uma ferramenta que hoje pode ajudar tantas pessoas. Que também me trouxe até a constelação. A vida vai nos guiando, né?
às vezes através Vai. dos problemas também. A gente só precisa ser sábio o suficiente para aproveitar cada oportunidade quando a gente estiver sendo guiado. E eu acredito que quanto mais teimoso a gente for em aprender com esses ensinamentos da vida, mais a vida precise chamar a nossa atenção para nos guiar para o caminho que é inevitável. Então, se a vida foi feita para dar certo e não está dando certo, é porque a gente está sendo um atrapalhante da própria vida. Então, basta a gente parar de atrapalhar. A Camila até falou aqui, só um bom ajudado se torna um bom ajudante. E essa é uma frase muito verdadeira. Para que a gente possa levantar para ensinar, a gente primeiro precisa sentar para aprender. E, e para que a gente possa ser coroado, metaforicamente falando, a gente precisa se curvar. Para que a gente possa ser grande, a gente precisa servir, ajudar. Então, olha que ensinamento legal também, né? Às vezes os nossos propósitos sendo moldados pelas nossas dores. Maria colocou, preciso conhecer melhor essa micro. E o Jerônimo perguntou, gostaria de saber, né, de vocês, o que seria aproveitar a vida? O que seria aproveitar a vida, né? Viver a vida em toda a sua plenitude, talvez seja uma outra forma de dizer. Quer que eu comece ou tu começa? Eu resumiria em uma frase, que é viver até mesmo as questões, os nossos problemas. É justamente parecido com o que estávamos comentando agora. Talvez a gente já tivesse começado a responder sem que tivesse visto a pergunta, mas é justamente a gente saber tirar proveito e os ensinamentos até mesmo das situações difíceis que acontecem às vezes, né? Os problemas que acontecem no nosso dia a dia, seja a internet falhar 5 minutos antes de um compromisso que está agendado, seja o elevador que fica em manutenção e você precisa achar um outro recurso, coisas corriqueiras que fazem diferença, ou seja, às vezes, algo acontecer para que você fique em casa e descanse, porque às vezes a vida justamente traz para esse caminho, às vezes a vida nos coloca meio que num banquinho do pensamento, né? Profissionais que trabalham de forma autônoma, é bastante comum isso acontecer. A agenda esvaziou, de repente todo mundo desmarcou. No fundo, ou eu precisava descansar, ou eu realmente não estava tão disponível para atender naquele momento. Então, se a gente não percebe algo, a vida faz com que a gente perceba, e viver a vida na sua plenitude, eu diria ainda na sua completude, é você perceber que tudo isso faz parte dela. E ainda se alegrar com a possibilidade de aprender o tempo todo. Adorei a tua resposta. Se alegrar com a possibilidade de aprender o tempo todo e ter claro que aproveitar a vida não é não ficar triste. Aproveitar a vida não é não ter problema, mas é você passar pelos desafios, trazendo aprendizado e sem perder a alegria interior, sem perder o entusiasmo e sem perder a esperança, talvez, né? Vamos lembrar daquilo que a gente falou antes, né? Tem um conceito que define o trauma, filosoficamente falando, como trauma é aquilo que te faz perder a esperança. Então a gente precisa passar pelas situações que a vida nos apresenta ou que a gente se apresenta diante da vida, mas sem perder a esperança, sem perder a alegria. Então, quando algo que é um desafio, que talvez a gente chame de problema, aconteça com a gente não vai se abalar e nem se vitimizar. A gente vai talvez tentar olhar além. Tem algum propósito para a minha vida, o que vem a partir daqui? E geralmente tem. Tô sendo até um pouquinho... Sempre tem um propósito, as coisas não são por acaso. Então a gente precisa ter essa postura. Eu acho que para aproveitar a vida nós temos que ter isso no nosso coração como uma postura. E para que tudo isso seja possível, a gente precisa ser bastante grato a todos aqueles que tornaram a vida possível também. E não é pouca coisa isso. Quanto mais grato a gente for pelo que é, talvez mais ainda a gente possa ser presenteado daqui a pouco. E é sentir, né, Ângelo? Só quem está vivo sente.
seja a tristeza, a alegria, o medo. Só quem está vivo sente isso. Só para os vivos é possível. Então, realmente perceber como se sente diante das situações, né? Se permitir sentir até mesmo a tristeza, como tu falou, ela é importante nas despedidas. E as despedidas, ainda que sejam cheias, né, elas também são dolorosas. E às vezes são despedidas de partes nossas que já não existem mais ou que já não faz sentido permanecer daquela forma. Então, é importante que a gente dê atenção também à tristeza, deixe que ela passe por alguns momentos da vida, né? Não simplesmente negar esses sentimentos. E esse é um detalhe importante também, né? Porque a vida a gente olha como um todo, sem olhar só para o momento presente, para a gente não focar no problema e esquecer o todo. Então, quando você sai de uma cidade, de um relacionamento, de um emprego, é até melhor e desejável que você fique triste. Porque muitas vezes muitas pessoas suprimem essa tristeza, né, engavetam e fingem estar tudo bem e até menosprezando as pessoas que saíram agora, né, da tua vida. E o que, que acontece com essa tristeza quando ela não é sentida no momento certo? Ela é sentida depois, só que com juros, porque ela vai talvez até mesmo se transformar em um sintoma físico, somatizar através de uma doença, como a gente disse. Então, é viver o momento presente para aproveitar a vida também. Mas o momento presente, às vezes, também vai exigir um pouquinho de tristeza para se despedir, como a Sara colocou. Ou vai exigir um pouquinho de medo que vai fazer a gente ser mais prudente, mas sem paralisar. E assim a gente vai caminhando na vida também, como uma postura, né, de aprendiz. Sara, faltam 9 minutos para as 10 horas já, então deixa eu só fazer um convite. Nós vamos ter um evento no dia 7 de dezembro que se chama Chaves para a Vida Plena. Nós vamos estar em 16 palestrantes. Uma dessas palestrantes é a Sara. O tema da palestra dela vai ser sobre a microfisioterapia, que tanta gente tem muita curiosidade em saber também. Tem a programação lá no nosso Instagram para quem quiser dar uma olhadinha, né? Então não é pouca gente, é 16 palestras diferentes, tem mais atração musical e algumas outras surpresas também naquele dia. Então fica o convite para todos, né, que quiserem estar conosco lá naquele momento. Nós vamos estar em umas 250 pessoas, né, aprendendo e crescendo juntos. E voltando ao assunto, Sara, eu quero te fazer mais uma pergunta, aproveitando, né, esse nosso momento. Uhum. Se você pudesse condensar tudo aquilo que você aprendeu em tantos anos de estudo, né? Como a gente estava falando, a gente foi colega em 2016 ou 2017, não lembro direito o ano. E se a gente pudesse condensar tanto tempo de estudo e de transformação pessoal também que a gente adquiriu dentro dessa filosofia, tu conseguiria resumir talvez em um ou dois conselhos para as pessoas que estão assistindo a gente? Ou uma mensagem? Concordar, concordar com aquilo que é. E a frase que passou o dia inteiro na minha cabeça: você está exatamente onde você precisa nesse momento. Independente de ser um trabalho que não goste, tudo tem um propósito além. Tem algo muito maior do que o nosso querer. A gente está onde a gente precisa estar. Eu acho que isso resume muita coisa. E se a gente entende a profundidade dessa frase, eu acho que a gente não reclamaria mais. Já começaria por aí. Mas a gente também seria mais um com a realidade, né? Com a vida em si. Se as coisas acontecem como aconteceram, como precisavam acontecer, para formar quem a gente é hoje, e quando a gente consegue aceitar tudo como é, ser amigo da realidade, a gente consegue crescer muito mais. Adorei. A Fábio pediu qual o valor do evento.
o valor do evento é 198, mas se você chamar um dos meus alunos ou um dos palestrantes, esse pessoal tem um valor promocional que é 99. Então, se você quiser chamar a Sara depois da live para adquirir ingresso, a Sara vai te mandar o link no valor promocional, tá? Frisando, né, Ângelo, o quão importante e rico é a gente estar num ambiente assim, com pessoas que buscam também esse caminho de crescimento e de humildade, eu diria, né, que é a forma como tu se coloca quando tu vai conversar com a gente numa live, né, o que eu senti agora de ti é essa humildade de também estar aprendendo com uma aluna, né, e isso a gente acaba replicando na vida de tanto conviver contigo, a gente se permite também, assim como eu aprendo também com os clientes que vêm até mim, né? Assim como a gente pode perceber e aprender o tempo todo na nossa vida com qualquer situação a partir dessa postura de humildade. Então, o quão rico é a gente poder ouvir de várias pessoas, assim como está ouvindo aqui da gente hoje, poder ouvir de várias perspectivas, né? E de várias formas que a constelação pode ajudar, ou de outras terapias que podem ajudar, porque, como tu disse, o importante é a postura do profissional e não a técnica exatamente que ele usa, né? A questão não é a técnica, apesar das pessoas buscarem hoje a microfisioterapia, mas as pessoas buscam o terapeuta, né? Então, o quão importante é a gente conhecer tantas pessoas e poder, talvez, se conectar com alguém que vá nos ajudar no nosso pequeno próximo passo. Maravilhoso, maravilhoso. E que essa postura não seja só algo, por exemplo, que a Sara falou de mim ou que eu posso falar dos meus alunos, mas que seja algo também a ser transbordado para todo mundo. Quando a gente se coloca como aprendiz da vida, humilde, quando a gente aprende com cada pequeno acontecimento da vida ou com cada pessoa, a gente a gente vai crescer muito mais e vai poder ajudar muito mais pessoas. Se acontecer algum tipo de recompensa durante esse processo, é porque a vida é justa. Mas a gente não precisa nem pensar nessa parte da recompensa para que ela aconteça. Se a gente estiver com o nosso coração na postura alinhada. E quando a gente se coloca acima das pessoas, essa é uma frase de Bert, a gente perde o contato com elas. A gente fica solitário. Então, talvez a verdadeira grandeza seja em se colocar como igual a todo mundo, percebendo que ninguém é melhor do que ninguém, só porque conquistou alguma coisinha a mais ou só porque viveu e aprendeu um pouquinho mais até aquele momento. E dentro desse lugar de união, o quanto é possível para que todo mundo cresça junto, porque então a gente vai agir de acordo com uma alma em comum. Então, se uma pessoa desse grupo tiver sucesso, todos vão ter sucesso. Isso é incrível. E eu acho que esses eventos é uma oportunidade também para que mais pessoas se conectem nessa mesma energia, para que realmente a gente possa entender o sucesso de um é o sucesso de muitos e a gente possa viver tudo isso também. Exatamente. Então vamos chegando ao fim dessa live, né? Sara, agradeço muito por ter aceito o convite, né, de estar aqui compartilhando também as tuas percepções, né, os teus conselhos com as pessoas e também por ter aceito o convite de ser uma das 16 palestrantes no evento mês que vem. Então, a gente vai se vendo por aí. Qualquer coisa, então, quem tiver interesse pode chamar a Sara, pode me chamar, enfim. E a gente vai seguindo aqui com uma série de lives também. Amanhã vocês vão poder assistir uma live com a Suzy, depois de amanhã com outra pessoa, e assim a gente vai indo também, para que a gente possa transbordar tanto ensinamento que a gente entrou em contato já dentro da sala do curso. Isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e espero poder ver pessoalmente muitas pessoas que eu vi passar por aí, né? Lá no dia do evento, nós estamos numa contagem regressiva esse mês. Tenho certeza que vai ser um evento muito especial e de bastante grandeza para quem participar, né? Muito rico. Perfeito, então muito obrigado, Sara. Obrigado a todos que estiveram conosco aí nessa noite de domingo.
e até breve. Até. Tchau, tchau.